Lendo a palavra bíblica, do livro de Números, leremos o capítulo 9. Senhor, aqui está a tua palavra, da minha compreensão necessária para vivê-la. Que eu e minha esposa possamos experimentar o tempo todo o teu amor, favor e poder. Possamos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor com espírito, em espírito e em verdade. Continua, Senhor, a nos fazer instrumentos de um modo direto e indireto, para que mais pessoas acessem a sua palavra e se façam na vida dessas pessoas conforme a tua vontade. Pois tua vontade é perfeita, justa e agradável, Senhor. Te agradecemos em nome do teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso, o Cristo. Te agradecemos em nome do Espírito da verdade, teu Espírito Santo, descido em Pentecostes. Deus conosco. Te agradecemos em nome do Senhor, Pai, Criador do céu e da terra, que foi, é e para sempre será o mesmo. O Senhor dos Exércitos, Deus eu sou, o Pai do Cristo, vivo, nosso Pai e Senhor eterno, Criador do céu e da terra. Te amamos, Senhor. Fica conosco o restante desse dia, o dia vindouro, toda essa semana que hoje se inicia. Fica conosco todos esses dias, com tudo que neles há. Nos dá a felicidade do teu amor, favor e poder o tempo todo. Amém. Bem, temos no capítulo 9 de Números 23 versículos, e diz do versículo 1 em diante: Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. No dia 14 desse mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto de Sinai, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhe: Estamos imundos porque, por termos, repetindo o versículo 7 que nos diz, disseram-lhes: Estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem, porque havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor a seu tempo no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhes Moisés: Esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa do Senhor. No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor, e a seu tempo tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa do Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria,
e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiram e, segundo o mandado do Senhor, se acampavam por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. 23º e último versículo do capítulo 9 de Números nos diz: segundo o mandado do Senhor, se acampavam e, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Pois bem, por meio desses 23 versículos, nos fala o capítulo 9 de Números sobre a celebração da Páscoa, do versículo 1 até o 14º, e sobre a nuvem sobre o tabernáculo, do 15º até o 23. Tudo isso, segundo, conforme nos diz o versículo 23, segundo o mandado do Senhor, que não pode ser e não existe nada melhor. Bom é andar segundo o mandado do Senhor. Quando isso acontece, por mais que estejamos num momento que a gente, porventura, não entenda os porquês, nem e principalmente as causas, mas se estamos conforme o mandado do Senhor, estamos por Ele amparados e completamente seguros. Desejo que Deus continue a nos abençoar, nos dar a felicidade plena de viver em meio ao seu mover, em meio ao mover dele nas nossas vidas, em meio ao mover dele na vida de outras pessoas que por vezes ele usa como instrumento dele nas nossas vidas, e possamos ser então fortalecidos pelo seu amor, favor e poder, de tal maneira que possamos estar sábios, prósperos e ricos a ponto de ser instrumento dele para favorecer outras pessoas, possamos viver nossas vidas conforme o propósito do Senhor para cada uma delas, possamos então viver exclusivamente do amor, favor e poder do Senhor. É o que desejo para mim, para minha família, durante toda essa semana que se inicia, para você, para a sua família, durante toda essa semana que se inicia, para a nossa vizinhança e a cada uma das pessoas que, independente do motivo, teremos contato. Sucesso é o que desejo. Que Deus nos abençoe.